Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, nosso objeto de conhecimento e detalhamento? Nós temos aí a aula de número 17, com o objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo e etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. E o detalhamento da aula 17, nós temos globalização e a economia política, pobreza e desenvolvimento. Então, esse é o detalhamento da nossa aula e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula, onde nós iremos falar sobre globalização e economia política, E aí a gente vai falar um pouco sobre essa questão desse desenvolvimento, dessa integração política, integração cultural, econômica aí entre as nações e também a pobreza, Então nós vamos observar alguns pontos e entender também o que é a globalização. E aí nós temos o conceito, Quando é que essa terminologia, esse conceito, ou a palavra globalização, a gente tem essa expressão que ela vai ganhar popularidade na década de 1990, E aí a gente tem esse termo que vai ser difundido pela mídia, inclusive se a gente for parar para pensar, é bem recente, Mas a gente tem essa globalização, de acordo com as pesquisas, nos livros, a gente tem lá desde o período da colonização, da expansão marítima, onde os europeus eles saíram ali em busca de novas terras, em descobrir o período das naves, que ficou marcado, o período aí pelas grandes navegações. Mas essa expressão ela só vai ganhar popularidade já na década de 90, através da mídia, tornando-se aí uma parte da vida cotidiana, onde passa-se a falar mais sobre o termo globalização, que representa aí a continuidade do extenso processo histórico de globalização do capitalismo, desse período das grandes navegações, desse período de colonização, da inserção também do capitalismo ali com a troca de mercadorias, entre outras características. E a globalização, gente, ela possui várias dimensões, tá bom? Onde a gente pode citar aí a dimensão econômica, social, cultural e política. Quando estamos falando da dimensão econômica, a gente passa a observar o que faz essa integração econômica, por exemplo, entre os países. A gente tem aí o exemplo do Banco Mundial, que seria um exemplo dessa dimensão econômica integrando todos os países, E aí temos também a social, onde a gente pode, inclusive, atrelar ela aqui com essa outra dimensão, que é a cultural, onde a gente vai ter a inserção, por exemplo, de outros alimentos na nossa cultura, onde a gente vai ter também música, roupas, vestimentas, de uma forma geral, que vão ser inseridas aí de um outro país aqui para o Brasil, por exemplo. A inserção da cultura dos Estados Unidos nas nossas vestimentas ali dos países europeus, a inserção da comida japonesa, por exemplo, na nossa culinária, seria um exemplo dessa dimensão. Então, a gente está integrando, o nosso país, a nossa cultura com uma de outro país. E aqui também a gente pode falar sobre a dimensão política, através aí de organizações não governamentais, entre outras. E ocorrem no espaço geográfico, a gente vai observar todos esses processos, todas essas dimensões ocorrendo em todas as escalas, Então, aqui a gente tem essa integração mundial, nacional, regional e local, Então, abrangendo cada uma dessas escalas, Inclusive, onde a gente observa ali no principal
nessas principais dimensões dentro do espaço geográfico, né? Então, a gente tem essas dimensões econômica, social, cultural e política. E a gente precisa lembrar que ela vai ocorrer no espaço geográfico em todas as escalas, né? Esse processo de integração, esse processo de globalização, ou como muitos chamam também, o processo de mundialização, né? Que pode também ser chamado. E aí nós temos a globalização, os locais eles estão interligados, né, por uma rede de fluxos. Inclusive, quando a gente passa a falar sobre esse processo de globalização, a gente vai perceber essa conexão, essa integração aí entre os países, entre o mundo, a partir do desenvolvimento dos transportes, né? Como eu falei para vocês lá no início da aula, das grandes navegações. Então, a partir disso, a gente começa a ter essa integração, esse conhecimento de outros lugares. E aí nós temos os locais, eles vão estar interligados, né, por uma rede de fluxos que vai ser dirigidas ali a partir de centros de poder econômico e políticos que estarão ali concentrados, né? Então a gente vai ter essa rede de fluxos interligando ou integrando, né, as nações. E esses fluxos, eles englobam aí a circulação de pessoas, como a gente pode observar através não apenas aqui da imagem que eu coloquei para demonstrar para a gente essa rede de transporte, né, assim como todas as outras formas, outros exemplos de transporte, interligando, integrando essa circulação de pessoas, de bens, materiais e imateriais, né? Então, todos os dias, a gente tem aí os aeroportos, as rodoviárias, as rodovias, a partir também das navegações, né, dos rios, dos oceanos, pessoas que estão ali circulando em todas essas escalas, né, local, nacional, regional, e também as mercadorias, né, que vão estar ali circulando entre todas essas escalas. Vamos assistir agora um vídeo sobre globalização, de como as pessoas elas vão perceber a globalização no seu dia a dia, né? Pois a gente percebe a globalização no nosso cotidiano. Então vamos assistir. A globalização tem tudo a ver com rapidez nas informações. No meu caso em particular, né, trabalho na área de educação, na área de produção intelectual, a globalização ela se apresenta na forma com que a velocidade, a rapidez que as informações elas são, né, transmitidas e repassadas, né, não só a nível de estado, nacional, mas a nível mundial, né? Eu observo a globalização através do nosso próprio distrito industrial, né, que abriga várias empresas internacionais, né, multinacionais. Meu pai contava que para ele saber o resultado de um jogo, ele tinha que ouvir lá na rádio, o Brasil jogando contra a Alemanha e tal. E dias depois, eles tinham acesso às imagens e ao jogo, né? Então, ele só sabia o resultado ali, mas ele não tinha acesso às imagens, às informações de quem, né, das jogadas e tal. Então, ele precisava assistir depois na televisão. A globalização ela vem permear através do acesso à informação, a serviços, a acessibilidade. As mudanças das políticas públicas voltadas para a educação, as modificações relacionadas às leis envolvendo a educação. Então, essa rapidez, esse feedback, né, de informações é uma marca que se faz presente na globalização, na área da educação, mas ela se estende aí por várias áreas, na economia, na ciência de um modo geral. E isso é uma característica da globalização, né? O fato das empresas instalarem suas montadoras nos países em desenvolvimento, né? Enquanto a sede delas mesmo, né, permanece nos países de origem. A outra forma é através da internet, né, das tecnologias de comunicação, onde a gente pode ter notícias do mundo inteiro. De guerras, de violência, de política, de ações sociais, né? Compartilhando cultura, ampliando
né, o nosso convívio, digamos, diário, né, a não só aquilo que está no nosso entorno enquanto local, ou seja, o acesso que está acontecendo na minha cidade, mas também comparando e estendendo isso para o mundo e para o nosso país, fazendo com que isso amplie os nossos conceitos culturais, sociais e humanos. Acaba se informando praticamente em tempo real, por meio das tecnologias, principalmente a internet. Hoje em dia teve a Copa do Mundo aí, teve até aqui no Brasil, e nós assistimos em tempo real, tudo acontecendo em tempo real. Teve também a questão de um tsunami no Japão, vocês lembram, anos atrás? E passou em tempo real na TV praticamente. A gente ligava a TV, estava lá passando as cenas do tsunami em tempo real. É isso aí, você tá o tempo todo conectado com todo mundo. Também tem outras questões como o estrangeirismo. Eu até anotei algumas palavras aqui, como haters, sabe? Aquelas pessoas odiadas na internet são os haters. Então, não é uma palavra de uso comum nossa, mas a partir desse momento de globalização, ela já foi incorporada no nosso linguajar. Temos outros também, como bullying, job, que significa trabalho, os emojis é de origem japonesa. Então, é essa a minha contribuição. Muito bem, né? Então a gente viu aí vários exemplos da globalização presente no nosso cotidiano, né? E também as dimensões dessa globalização, né? Que a gente observou no início da aula, né? A econômica, social, cultural. Temos também, muitos falam dessa globalização tecnológica, né? Essa rapidez que a gente tem hoje nas informações, né? E que antes como o exemplo que foi colocado ali de você ouvir na rádio os jogos, né, a Copa do Mundo, entre outros jogos, né? Você não estava ali acompanhando, assistindo ao vivo, como a gente tem hoje, né, com esse acesso que a gente possui hoje, diferentemente de alguns anos atrás, mas as diferentes formas, né, do uso da tecnologia e do avanço tecnológico que a gente percebe diariamente. E aí nós temos esse fluxo de informações, eles podem circular, né, por jornais, revista, rádio, através da televisão e também nas nossas mãos, né, como a gente tem aí na imagem, a partir do celular, do smartphone, onde a gente pode obter esse fluxo de informação, né, em tempo real do que está acontecendo no mundo. Então, a gente tem aí essas distâncias entre o mundo com a globalização, com o avanço dos meios de transporte, dos meios de tecnologia, essas distâncias elas encurtaram, né? Hoje a gente pode ter conversa com um familiar que está em um outro país, com outro fuso horário, mas eu posso ter ali um contato, eu consigo me manter mais próximo. Assim como eu estou aqui também ministrando aula para vocês, né? A gente está aí a uma certa distância, mas ao mesmo tempo nós estamos perto, né? Inclusive, a gente é um exemplo claríssimo disso aí, da globalização. E hoje em dia, quase todo mundo ele vai estar interligado, né? Como a gente colocou aí no texto para vocês. Seja aí por cabos de fibras óticas, né, facilitando essa circulação de informações, esse fluxo de informações através dos satélites de comunicação, são alguns dos exemplos. E aí a gente tem um veículo de difusão, né, de mais destaque, que é a internet, gente. Então, com as informações, né, a gente tem aí essas distâncias que se encurtaram cada vez mais, né, que estão se encurtando, né. Então, apesar dessa difusão desigual da internet, né, onde a gente observa que nem todas as pessoas vão ter acesso à internet, hoje a gente fala muito, né, a internet, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo pode ali pesquisar uma determinada informação, inclusive quando a gente vai falar sobre os influenciadores que a gente tem aí hoje em dia, né, na internet. Mas, muitas das vezes, aquela pessoa ela não tem o conhecimento. E isso se dá por conta dessa desigualdade que a gente observa também dentro desse fluxo de informação, que apesar dessa difusão, né, onde a gente vai observar esse meio de comunicação, nem todas as pessoas possuem acesso. Para a gente é muito fácil, né, a gente dizer assim, não, todo mundo tem acesso à informação hoje. Mas a gente tem
muitas comunidades hoje no norte, no nordeste também, que não possuem, gente, energia elétrica, que falta energia elétrica, que aquelas pessoas ainda convivem ainda com a energia ali distribuída pelo combustível, pelo diesel, e que não tem acesso a essas informações, né? Então, a gente não pode falar nessa igualdade desse acesso à informação, que inclusive é uma das críticas aí quando a gente fala sobre a globalização. E aí nós temos na tabelinha para vocês os maiores usuários de internet no ano de 2022, né? Onde os países têm mais destaque, têm mais acesso, né? E aí a gente tem a China ocupando o primeiro lugar, em segundo lugar aí, em total de usuários, né, em milhões, a gente tem a Índia, terceiro lugar, Estados Unidos, quarto lugar, Indonésia, e quinto lugar, olha aí quem tá, olha, quinto lugar, o Brasil. Mas se a gente for comparar, né, com os outros países, a gente tem um quantitativo bem menor. Inclusive, essa questão dessa desigualdade, né, que a gente observa bastante no nosso país. Aí, em sexto lugar, Rússia, Japão, Nigéria, México e em décimo lugar, né, a gente colocou apenas para vocês os 10 países com mais usuários de internet, a gente tem a Alemanha. Certo? Apenas para a gente fazer aí um comparativo e perceber também um pouco dessa relação, dessa questão da desigualdade, desse acesso à informação. E aí nós temos, ainda no fluxo de informações, a cidadania global, né? A possibilidade de manifestações populares, né? Que elas são organizadas, gente, via redes sociais, né? Hoje a gente tem aí manifestações que podem ocorrer através da internet, através das redes sociais, né? Onde você pode organizar ali protestos, manifestações, e aí eu coloquei em destaque para vocês algumas, né, das principais redes sociais, que inclusive basicamente toda semana surge aí uma nova rede social, redes sociais também que vão se popularizando em outros países, né? E aí, aqui no Brasil, a gente colocou o destaque para algumas delas aí, para vocês observarem. E dentro desse fluxo de informação, nessa possibilidade, né, dessa organização de manifestações populares organizados aí via rede social, a gente tem um exemplo da Primavera Árabe, ocorrendo aí no ano de 2010 e 2012, né, onde foi organizado a partir das redes sociais, né, ou desse processo de integração desse fluxo de informações, ali protestos contra ditaduras nos países ali do Oriente Médio. Então, aí é um exemplo para vocês observarem, né? Não tão recente, mas que já tinha ocorrido ali com esse processo de integração aí através da internet, né? Aí apenas um exemplo para a gente perceber a presença desse fluxo de informações. Temos também o fluxo de pessoas, né? A gente vai observar aí o fluxo de pessoas, como é que ocorre. Ele vai ser ocasionado aí principalmente pelo avanço tecnológico, onde nós vamos perceber aí a questão do transporte aéreo. Seria um exemplo bastante claro disso, porque hoje você está aqui, por exemplo, em Manaus, tem uma viagem aí marcada, quero conhecer um outro local, né? Você pode aí, depois de 10, 12 horas, estar em um outro continente, né? Viajar ali para a Europa ou para um outro país, né? E os turistas, eles podem viajar por diversos motivos, né? Posso ir ali, quero conhecer os países europeus, né? Conhecer um pouco da cultura ali daquele país, vou viajar a lazer ou então para negócios, né? Onde a gente tem aí a presença da globalização econômica. Quero estudar, quero melhorar ali os meus estudos, quero me aprimorar na minha área, me especializar na minha área. Eu também faço parte dessa globalização, dentro dessa dimensão, onde eu saio do meu local e vou aí para um outro país ou um outro estado, ter esse acesso aí a uma especialização, por exemplo, na área da educação, na área que eu estou ali, que eu estou me formando ou que eu me formei, certo? E aí nós temos os exemplos para vocês dos maiores receptores mundiais de turismo.
Aí eu trouxe para vocês alguns dos países, né, que recebem mais turistas. E aí a gente tem mais as atividades, os exemplos voltados para lazer, né? Aí a gente tem países de vários continentes, né? Coloquei aí o exemplo da França, da Espanha, dos Estados Unidos. Temos também aí a China, a Itália, a Turquia, o México, Tailândia, a Alemanha e o Reino Unido. São alguns dos maiores receptores mundiais de turismo, né? Então a gente tem esse fluxo ocorrendo aí diariamente, né? Esse fluxo de pessoas entre todos esses países, entre todos esses continentes, através aí desse fluxo que vai ser realizado, seja ele por transporte aéreo, transporte marítimo ali através das navegações, entre outras formas de transporte, né? Isso vai depender também desses receptores e de onde essas pessoas elas estão ali saindo. E aí a gente vai ter as principais causas, né? Que a gente observou ali, que a pessoa vai através em busca, né, de lazer, de conhecimento, de uma nova cultura, ou ela vai para estudar, ou ali também para trabalho, né, entre outras características que a gente vai observar dentro desse fluxo de pessoas, nesse fluxo de transportes, tá bom? Então, são alguns dos receptores aí que eu coloquei para vocês. É claro que a gente tem outros países também, e isso acaba mudando. A gente vai perceber essa mudança desses receptores também de acordo com o fluxo de informação. A gente também tem a questão da moeda, né? Às vezes a moeda naquele país com relação ao país, no caso aqui do Brasil, aquela moeda daquele outro país está desvalorizado, então os turistas, por exemplo, eles buscam ir para aquele local por conta dessa desvalorização da moeda, né? Para economizar ou então para fazer compras. Então isso acaba sendo também interferido nesses receptores por conta também desse fluxo de informações que eu vou ali obter, né? E aí outros países vão tomando conta aí como maior receptor de turistas. E aí nós temos as culturas de massa, a gente vai falar sobre a mundialização da sociedade de consumo, né? Aí eu pontuei para vocês a cultura de massas. Ela vai se referir aí à disseminação e à influência generalizada de elementos culturais, né, que transcendem aí fronteiras geográficas, que vão ser impulsionadas em grande parte pela globalização, né? Coloquei até lá no início o exemplo para vocês da presença dessa globalização, onde a gente observou as dimensões, na dimensão cultural. Então, a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? Nas nossas roupas, onde, por exemplo, ali os países da Europa, os Estados Unidos também, eles vão ditar, por exemplo, a moda no mundo, né? Então, a gente acaba sendo influenciado no nosso modo de vestir, no nosso modo, na cultura de uma forma geral, né? As músicas que a gente ouve, isso também vai ser influenciado por essa mundialização dessa sociedade de consumo, né? O que a gente está consumindo ali diariamente? Aquela rede social que eu estou usando, né? De onde que é aquela rede social? Onde é que ela foi mais utilizada? Como é que ela foi disseminada para outros países, né? Então, a gente vai perceber isso aí diariamente. E um fenômeno notável dentro desse processo é a mundialização da sociedade de consumo, né? Coloquei aí no texto para vocês observarem. Aí nós temos que essa dinâmica cultural ela vai ser caracterizada por esse compartilhamento, né? Essa difusão global aí de produtos culturais. E aí citei alguns exemplos para vocês observarem. Nós temos os filmes, as músicas, a moda, hábitos de consumo de uma forma geral, né? A gente tem aí as redes de fast food oriundas de outros países e temos propagandas, né? Que são veiculadas aí todos os dias, seja pela internet, seja pela televisão, seja pela rádio, né? Onde ela vai ser divulgada e vai tornar aquilo ali atrativo, né? Para quem está ouvindo, para quem está lendo, para quem está vendo ali aquela informação. Então, a gente observa essa homogeneização cultural, né? Eu tenho uma cultura que está sendo disseminada
nos Estados Unidos, como por exemplo, a rede de fast food da McDonald's, mas que ela vai ser disseminada em outros países, né? Onde ela vai ser divulgada através de propagandas e vai tornar aquela sociedade ali de consumo, né? Onde vai se tornar um atrativo. E isso acaba moldando as preferências, os comportamentos das sociedades locais, né? Fazendo com que aquela sociedade que tem ali uma forma de cultura, de alimentação, ela acaba se moldando aí a uma outra cultura de um outro país. E isso a gente vai chamar de globalização. A gente observa esse processo de integração, né? Então, todos os dias a gente observa isso. Um exemplo claro disso são as músicas que a gente ouve, né? Se você tem aí um aplicativo de música, você pode, por exemplo, procurar as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, as músicas mais ouvidas ali na França, no Japão, seja aí em um outro país, né? E aí você tem ali um top 10 ou um top 100 de músicas em que aquele país está ouvindo, ou outro país que quer ouvir as músicas do Brasil, né? E aí você coloca ali uma playlist. Está tudo disponível para a gente ali no nosso celular, né? Na palma da nossa mão. A gente pode ter acesso a partir dessa informação, músicas, cultura, né, de outros países. E aí nós temos o estilo de vida americano, né? A gente chama de American Way of Life, né? Onde nós temos aí a publicidade, o cinema, a TV, a alimentação, a música, até mesmo os esportes, gente, que são praticados aí por alguns países e que ele vai ser disseminado através aí através da televisão, através dos campeonatos que são feitos, né, que são realizados, e outros países, outras pessoas começam a praticar também, e aí a gente observa essa disseminação. E temos também o inglês, né? A gente falou ali um pouco da educação, o inglês, o idioma da indústria cultural e dos negócios globalizados, né, onde eles utilizam essa língua, né, para manter essa comunicação aí com outras pessoas, com outros países, né? Mesmo que não seja o idioma oficial ali daquele país, mas se você tem um segundo idioma, vai ser a língua inglesa, né? Onde você consegue obter ali todas essas informações. Então, são alguns dos exemplos aí que eu pontuei para vocês, né? E aí temos também outros aplicativos, outros programas onde a gente pode observar de streams, de filmes, de séries, né? Hoje a gente tem aí os doramas que estão super em alta, né? Onde as pessoas conseguem ter esse acesso dessa cultura de um outro país, né? Que vem se disseminando aí através com o uso, né, da internet, da fibra ótica, entre outros meios de comunicação. São alguns dos exemplos que eu pontuei para a gente entender um pouco mais esse processo de integração, esse processo de globalização que a gente percebe diariamente, certo? Então, essa aí foi a nossa aula e até uma próxima.